Salve, salve turma! Estamos começando mais uma Prosa Com. Hoje, episódio 91. Saímos do nosso casulo novamente. Estamos aqui na Clínica de Estética e Saúde da Mairana Campanaro para falar um pouco sobre essa tendência que está angariando cada vez mais seguidores, pessoas buscando cada vez mais não só a beleza, não só a estética, mas também como buscando a saúde em si plena para criar algo a mais, né, nas pessoas. Então, aqui com a Mairana Campanaro, mais uma vez, prazer estar, prazer nos receber, obrigado por nos receber aqui no teu... As portas estão sempre abertas para vocês. Na tua clínica. Tudo bem, querida? Para mim é um prazer também estar aqui, tudo bem. Conta um pouco para nós quem é a Mairana Campanaro. Bem... Mãe. Temos muitas funções, né? Sim. Hoje eu sou mãe, sou empresária, sou enfermeira, né, especialista na área da estética. Tenho meu negócio, que hoje em dia a gente sabe que não é muito fácil, né, a gente manter, né, no mercado de trabalho hoje exige muitas coisas, né, exige competência, qualificação. Então, fizemos tudo um pouco. Não faz muito tempo, né, que tu tem a clínica. Na verdade, quando eu iniciei na estética, eu fiz uma especialização, né, eu fui me especializar fora de Juí. Comecei, então, fazendo prestação de serviços, né. Eu atendia numa clínica aqui, atendia em outra clínica ali e dava uma pipocada para também fazer meu nome, né. Não tinha condições, na época, também, de abrir um espaço próprio, né. Tinha um pouco de medo e receio. Sim, claro. Que é o empreendedor, acho que sempre tem esse medo. Perfeito. Do início, né, como vai ser de tu se sustentar com o próprio negócio. Então eu fui assim aos poucos, sempre fui bem pé no chão e aí comecei fazendo essas parcerias, né. Sim. E aí no ano de, hoje a gente tá em 2025, às vezes me perco, 2023 eu abri minha clínica, né, meu próprio negócio, que foi a primeira, na verdade, essa aqui já é um segundo espaço. Não era aqui? Não, eu tinha lá no shopping. Ah, perfeito, no JB. Isso aí. Primeiro andar do shopping, então lá na verdade eu reformulei uma sala, era um antigo escritório de arquitetura, já era um espaço bem bonito assim, e eu notei assim que a gente podia, né, fazer algo ali a mais, e aí reformulei um pouco, puxei para minha área e ficou um espaço bem legal, bem aconchegante, bem amplo, só que era algo que ainda não era o que eu sonhava, né, mas eu sempre digo, a gente vai crescendo degrau por degrau, e aí lá eu fiquei exatamente um ano, quando o pessoal me pediu a sala, né, que eu alugava, porque eles tinham vendido a peça. Daí na hora me deu um desespero, assim, tipo, recém comecei tudo, né, tô um ano recém aqui, já vou ter que sair, começar tudo de novo. Mas eu sempre digo que Deus tem sempre um propósito, né, nada por acaso. E aí, vamos olhar outro lugar, enfim, né, e eles tinham me dado um prazo um pouquinho maior, assim, pra poder me restabelecer, né. E aí comecei a olhar as salas, enfim, daí bati o olho aqui na sala do Moinhos. E eu disse, vai ser aqui. Aí, corre pra fazer projeto, não sei o quê. E na minha ideia, assim, era pra fazer algo um pouco mais similar ao que tinha lá, um pouquinho mais moderno, né? E aí contratei a arquiteta, enfim, ela me trouxe um projeto maravilhoso e aí estamos num lugar belíssimo que lugar. Vocês estão vendo aí. O público, Mairana, ele é quase na totalidade feminino? Não. Ou eu tô enganado? Olha só. Isso é uma coisa que as pessoas têm bastante curiosidade e acabam... Tem um pouco de receio também? É um tabu a ser quebrado ou não? Hoje em dia eu já digo assim que eu acho que não, sabe? De início, quando eu comecei a atender na estética, o meu público era quase que 50%, assim. Se não mais masculino. Opa. Porque eu ainda sou referência na área da estética capilar, né? Então eu comecei muito forte, assim, na questão capilar dos homens. Eu posso entrar em todas as áreas aqui, então, na Mairana. Então a gente começou tratando calvície, né? O pessoal, o público masculino era em peso, assim. Então tratei, tem muitos antes e depois legais, assim, de tratamentos masculinos. Então acabei abrangendo bastante o público masculino. Continua. Muito. E aí a gente traz também, né, além do tratamento capilar, para estética facial, estética corporal, né? Olha. Mas continuo atendendo muito. Hoje em dia os homens não estão mais assim naquela coisa de que o homem não pode se cuidar, sabe? Perfeito. E eu acho que isso cada vez vai crescer mais. E não tem nada a ver com metrosexual. Nada. Você é o galã. Não, é por saúde mesmo. Eu acho que é a pessoa se sentir bem, né? Claro. Porque se tu vai cuidar, tu tá cuidando da tua autoestima também, tu tá cuidando
do teu corpo como um todo, mas eu acho que isso interfere também na questão psicológica, da pessoa se sentir bem, né? De olhar no espelho e olhar e gostar do que enxerga, porque todo mundo vai envelhecer um dia, as marcas de expressão elas vêm, e aí a gente vai tratando isso, e eu sempre prezo, assim, muito por manter a naturalidade nos meus tratamentos, perfeito, sabe? porque se não se tornar uma Barbie. Eu acho assim que hoje em dia, principalmente se falando em harmonização facial, a gente não está mais tratando a pessoa como algo, como um a mais, né? Eu pelo menos penso. Sim, claro. Antigamente a gente vai fazer uma harmonização, vai destacar o que tu já tem de legal, mas acaba que faz um padrão, né? Então acaba padronizando e não harmonizando. E eu sempre tenho esse legado de que a gente vai melhorar, né? O que a gente pode, mas sempre mantendo a naturalidade. Porque todo mundo tem uma beleza que é individual de cada pessoa. Perfeito. E a gente precisa destacar isso, né? Claro. Porque senão tu acaba deixando todo mundo igual. Todo mundo igual, exatamente. E como que tu consegue conciliar toda essa... porque é um trabalho exaustivo. A gente ficou aqui um bom tempo, né? A gente tinha um horário e tu tocando, né? Tu tava atendendo, saiu, não teve nem tempo de mexer o cabelo. Hoje foi um dia que, por exemplo, eu tive um tempinho ali pra ir no banheiro, né? E não fiz lanche, não tomei água, não nada. Se eu não dou um gritinho pra secretária. Trabalha sozinha? Não, eu tenho minha secretária, né, durante a tarde. Mas geralmente são dias atípicos, assim. Não dá pra dizer, segunda-feira é um dia mais corrido e sexta é um dia mais tranquilo. Todos os dias são, né? São pauleira. E graças a Deus a gente tem agenda bem movimentada mesmo. Eu até gosto quando não tem movimento, que não tem o tempo, né? Não tem tempo, claro. Que é sinal de que tá com bastante movimento. É uma área que tem muita concorrência, digamos assim, tem espaço, tem não concorrência, ou concorrência, assim. Eu bastante sempre profissionais procuro pensar assim que o vizinho ali, digamos, que faz a harmonização, que trabalha com o mesmo segmento que meu, não é a minha concorrência, né? Porque eu acho que tem espaço para todo mundo. Uma vez que tu trabalhe bem, tu vai conseguir fidelizar teu paciente. Então, assim, eu sempre procuro manter a minha essência, que nem eu te disse, né? Trabalhar pelo correto, fazer um trabalho que eu consiga entregar um resultado legal, né? Que os pacientes gostem e que se tornem fiéis a mim. Então, a minha concorrência, digamos assim, não vai ser algo que vai me preocupar. Claro. Exatamente, é comigo mesmo. É contigo mesmo, a concorrência. E eu conseguir satisfazer o meu cliente a ponto de que, passou o efeito lá, ou ele fez um tratamento hoje, e amanhã ele consiga e queira fazer outro. Claro. Sabe o que tu falando agora, e eu realmente me brotou essa frase que serve para tudo na vida. Muitas vezes, na maioria das vezes, o maior concorrente da gente é nós mesmos. Exatamente. Porque no momento que a gente começar a focar em nós, no nosso trabalho, o resto nada vai atrapalhar, nada. Eu acho que é muito importante a gente amar, né? Gostar do que a gente faz, assim. E eu me sinto realizada hoje em dia. Eu já trabalhei em âmbito hospitalar, gostava também bastante, porque eu trabalhava sempre em saúde infantil, né? Berçário, né? Natal, enfim. E eu gostava porque eu sempre gostei muito de criança. Mas... Chegou a trabalhar no hospital? Cheguei, trabalhei 6 anos no hospital e depois fiz isso. Trabalhei na Unimed também, na UTI neonatal. E depois eu fui pro hospital veterinário enquanto eu tava ainda por me formar, né? Que daí eu tinha acesso à bolsa, enfim, pra mim foi um ano um período que ajudou bastante, né? Nesse final de curso né, da enfermagem. E hoje eu não me vejo fazendo outra coisa, sabe? Eu sou super realizada, graças a Deus, assim, consigo fazer os meus horários, consigo ter a minha agenda flexível nos dias que eu quero, né? Pro meu filho, viajar, enfim. Que isso era uma coisa que me incomodava bastante quando eu trabalhava por escala, né? Claro. Aí muitos finais de semana não tava em casa, Natal, Ano Novo, tava sempre trabalhando, fazendo plantão. Quando tu ganhaste o Gael, o pequenininho, né? O príncipe. Tu já não estava mais em nenhum hospital? Eu trabalho na área da estética fazem 7 anos, vai para 8 anos já. Então o Gael vai fazer 4 agora em novembro, então já atuava na época. E para mim foi muito tranquilo, assim, por conseguir conciliar a minha agenda, né? Eu conseguia fazer meus horários, hoje eu vou bloquear, não vou trabalhar, amanhã vai estar liberado. E aí eu acabava deixando as manhãs vagas e atendia de tarde. Mas deu 10 dias eu tava atendendo já de novo. Perfeito. Às vezes eu levava ele junto até no bebê conforto. E ele de boa? De boa. Teve uns episódios assim, normal, né? Criança. Que ele deu uma choradinha, mas daí os pacientes já sabiam de toda a história, minha trajetória, enfim.
acabava que dava um colinho lá junto, E pra terminar o procedimento. E o Paulinho parceiraço. Sim, olha, o Paulo sempre foi um paizão, assim, não tenho o que falar. Me ajuda pau e ferro, assim, e pega junto. Imagino que o Gael seja colorado também. Assim eu sempre A mãe digo, é gremista? A mãe é gremista. A mãe é gremista. Eu sempre digo pra ele, filho, tu é de que time? Eu sou do Inter e sou do São Luís. E eu falei, e qual mais? E um pouquinho do Grêmio. Ele disse que é pra deixar a mamãe faceira. Então ele é um pouquinho do Grêmio. Mas o pai já fez a cabeça, que ele lá já tá dominado, já é colorado. Tem fardinha e tudo já. O Paulinho esteve no primeiro episódio, então no Verdade. episódio 1 de Uma Prosa Com, estava o Paulinho junto aqui, foi o primeiro a ser entrevistado, uma honra para nós. E hoje, 90 episódios depois, estamos com a Mairana aqui, a gente conversando. Então, para brindar todo esse sucesso, digamos assim, né? Ou toda essa trajetória, né? Porque tudo é uma constância, né? Na vida da gente é constância. Às vezes tem momentos bons, às vezes momentos não tão bons, e tu deve ter enfrentado isso. Sim, tem. Também é normal. Episódios difíceis, né? Altos e baixos, enfim. Da vida e, enfim, hoje tu estás aqui, né, com uma clínica perfeita, né, trabalhando e ganhando teu espaço. Eu sempre digo que a gente trabalhar bem e manter, né, Claro. a qualidade, pensar sempre num resultado positivo para o paciente, de que ele fique satisfeito para que ele volte. E aí a gente não se preocupa, que nem eu falei, com a concorrência, Exato. Porque vai ter aquele paciente fiel. Perfeito, né? perfeito. Eu tenho pacientes que são meus desde 2018. Vem contigo para onde tu... São contínuos, assim, sempre comigo. Em qual área específica mais que, dentro de tudo que tu atendes, qual a área mais específica que tu atende, assim, que tu acha que é aquela que tem mais procura dentro da tua clínica? Tanto para mulher quanto para homem. Hoje em dia é a parte da harmonização, né? Tá muito em alta, assim. Mesmo que a gente está numa época e numa era em que a gente vai ver, acompanhar os famosos aí, muita gente, né, tirando os preenchimentos, fazendo remoção, porque querem algo mais natural. Tu vai ver, assim, hoje tá muito em alta isso. E é uma Mulheres tirando prótese de silicone, enfim, né? Então, tudo para ser muito mais natural, né? Até inclusive sobrancelha, que a gente faz despigmentação. Sim, claro. Muitas mulheres vindo buscar, né, a despigmentação para quê? Para manter as sobrancelhas naturais. Olha. Mas mesmo assim, a harmonização no sentido de deixar algo mais natural. Sim, né? Claro. Botox, hoje a gente faz muito, assim, é nosso carro-chefe. O tratamento capilar, que nem eu falei que eu sou pioneira na região e foi uma das primeiras, assim, a lançar o tratamento. Sou referência, assim, então tem bastante procura. Mas depois disso é Botox e preenchimentos. O Botox, uma vez começado, não pode parar? Não, na verdade não, assim, o Botox que a gente diz é o nome comercial, né? Na verdade é a toxina botulínica, que aí existem inúmeras, né, marcas no mercado. Mas ele vai fazer um relaxamento da musculatura para que tu não marque as linhas de expressão. Então, tem diferenciação de marcas e de digamos, durabilidade de cada produto, né? Perfeito. Então, por exemplo, eu vou fazer uma toxina em você, certo. Às vezes você vai durar menos do que no fulano. Depende da pessoa, Depende do muito organismo. da musculatura, né? Do quanto tu é expressivo, da questão de cuidados com o calor, sol, né? O sol é um veneno? O sol hoje em dia, né, é maravilhoso, mas pra nossa pele não é tanto, né? Pra praia, então, o cara gosta de pegar um sol... Aí a gente vai ter problemas com melasmas, né, envelhecimento mais precoce. Eu vi o Zulu esses dias, ele comemorou 60 anos, eu acho. Ele mora em Garopaba, ali naquela região. É lindo lá. Ele tá envelhecido a full, né? Claro que ele é um cara que se expõe surf, também, né? Faz surf e não tem como... assim, o protetor eu sempre digo que é o nosso número 1 de cuidados. Tu não tem hábitos de skincare, rotina de skincare, de higienizar a pele, usar um sabonete específico, mas assim, o mínimo do mínimo que a gente deve cuidar é pelo menos o protetor solar. Né? Em dias nublados, dias chuvosos, protetor solar. Quem usa? Ninguém usa. Exato, mas aí quando tu vem na clínica, tu começa a usar, porque aí falta alguém orientar, né? Claro. Por exemplo, luzes fluorescentes, a gente tem uma radiação. Isso, ao passar do tempo, vai ser um fator de predisposição para envelhecimento e manchas, né? Capaz. Tanto... A nossa região, ela é mais... Ela é tendenciosa por ser a colonização europeia, digamos assim?
É que a gente, quando tem uma pele mais clara, a gente vê sinais mais, né, facilmente, digamos. Geralmente é uma pele mais flácida, é uma pele mais sensível, né? Então tu tem que ter cuidados para a questão de uso de protetor solar para não manchar, né? É diferente de uma pele, né? Um fototipo escura, mais alto, digamos, que vai ser uma pele mais tranquila, que evidentemente não vai ter tantas manchas, enfim. Mas eu acredito que ainda a gente tem um plus de a gente ter o inverno, né? Pra dar uma equilibrada. Mas mesmo assim o inverno o pessoal acaba relaxando, não precisa usar protetor, mas é um erro, ou não? Eu sempre indico usar e eu acho que é algo que a gente deveria fazer, usar tanto inverno quanto verão. Como eu falei, dias nublados e dias com sol, porque... Algum creme específico que tu use, que tu indicaria pro homem, vamos dizer pro homem ou pra mulher? A mulher certamente ela já sabe, né, o que tem que usar. Mas o homem que está nos assistindo, assim, o que ele gosta, o que ele poderia usar para a pele, assim, ou para a noite, por exemplo, para descanso? É que isso tudo depende muito de uma avaliação. Por quê? Hoje em dia existem vários tipos de pele, né? Então é difícil tu indicar algo assim que dê para todo mundo. Por quê? Por exemplo, daqui a pouco tu pode ter uma pele seca. Eu tenho uma pele mais oleosa, né? Às vezes o creme que eu vou indicar para uma pele seca não vai ser o mesmo, com certeza, do que... Tem tudo isso, Tem tudo isso, mas assim, sempre procurar um dermocosmético. Que aí é um produto, né, com uma qualidade mais eficaz, é um produto que foi testado, dermatologicamente aprovado, enfim. Então já começa por aí, sempre, né, um dermocosmético, que vai ser um produto de mais qualidade. E aí sempre algo com ácido hialurônico, né, com uma niacinamida, que vai fazer uma hidratação, né. Algum produto, de repente, que seja um hidratante que já tenha um fator de proteção junto, porque aí também facilita, né, para tu começar a ter um cuidado, de não ter que ficar passando o hidratante mais o protetor. Sim, mas hoje em dia existem inúmeras marcas, né? A gente tem até algumas opções aqui na clínica de produtos, não é o nosso foco, obviamente. Tu indicaria já, o cara chegou aqui zerado, não sabe nada... Sim, sai sabendo do que tem que fazer. Faz um protocolo de skincare e eu já indico aí no mínimo uma espuma de limpeza, um hidratante e um protetor solar. Eu, no caso, eu teria que vocês teriam um trabalho comigo. Não, mas tudo tem jeito, tudo tem solução, né? Sim, claro. O ideal é que a gente comece uma rotina mais básica, né? Porque, por exemplo, você nunca foi alguém de se cuidar, usar um creme, como tu me diz, nunca fez procedimentos, enfim. Não, claro. Então a gente também não pode colocar uma bomba de coisas que tu não vai fazer, né? Então a gente tem que ser um pouco mais criterioso nesse sentido de dar pouca coisa para tu iniciar. O normal hoje, eu faço parte de uma maioria ou faço parte de uma minoria? Vou ser bem sincera que tu é uma maioria. Uma maioria. Ainda é uma maioria. É muito difícil a gente ver uma maioria por quê? Por achar que isso não é importante? Falta de hábito. Falta de hábito. Falta de hábito. Ou não por barreira, não por tabu. Porque isso não é coisa de... é falta de hábitos. Às vezes tu não tem o conhecimento de que daqui a pouco o pH da tua pele do rosto é diferente do pH da pele do corpo. Claro. Por que eu não posso usar o sabonete que eu lavo o meu corpo pro rosto? Porque o teu pH é diferente. Perfeito. Então, pro rosto tem um sabonete específico. Até pro isso. Corpo tem outro. Tu teria que ter duas saboneteiras no banheiro. Eu geralmente digo assim, tu não vai escovar os dentes todo dia? Tu vai, então tu deixa o teu sabonetinho lá, quando tu vai higienizar teu rosto, tu já passa o sabonetinho, já sai lá com o teu creminho e pronto, tá pronto, né? Então, eu acho São que coisas simples. Às vezes tu tem que só incutir no teu dia a dia. Exato. É igual, por exemplo, nunca fui hipertensivo, né? Hoje tô sofrendo problema de pressão. Tu vai deixar o teu medicamento num lugar onde tu vai lembrar e tomar todos os dias. A mesma coisa é uma rotina de skincare. Tu vai deixar num lugar onde tu não vai esquecer que isso começa a se tornar um hábito, né? Mairana, e isso tem quanto mais tu protela para começar esse procedimento, pior ou digamos assim, os resultados demoram mais a ser. Que assim, hoje em dia a gente trabalha com associações de tratamentos, né? Por exemplo, se tu vai vir fazer uma avaliação aqui na clínica, a gente vai avaliar desde as tuas linhas de expressão, tua flacidez, as manchas, enfim. Obviamente que se tu tem um cuidado preventivo, que a gente diz que é de tu iniciar os cuidados logo quando teus sinais aparecem, ou até antes disso, tu vai precisar de procedimentos muito menos invasivos, tu vai precisar de menos procedimentos, né? E aí, quanto mais tempo tu deixa a idade avançar, mais sinais e mais coisas a gente vai ter para tratar. Então, os resultados também vão tardar, né? Tu vai precisar de mais procedimentos, de associações de coisas. Então, quanto antes, melhor, né? Sempre melhor. Questão capilar também, que tu é uma das referências aqui na região.
também muita procura. Muita procura. Porque assim, hoje em dia... O cara quando ele procura aqui, ele já tá quase careca. Esse que é um problema, porque eu sempre falo, não deixa gravar para procurar a solução, né? Porque aí tem vezes que a gente não consegue oferecer o tratamento, porque, por exemplo, se aquela região ali da carequinha do titio lá já tá lisinha, eu já não consigo fazer mais nada, porque é sinal que não temos folículo, né? Claro. Não tem mais o bulbo capilar, que é como se fosse a raiz lá da planta, então eu não tenho mais o que estimular, morreu já. Claro. Aí eu já tenho que indicar lá para um implante. Né? Aí tem que ir para implante capilar. Mas enquanto tu ainda tem assim só falhas e tu tem ainda folículos, né, cabelinhos ali perceptíveis, tudo a gente pode sempre melhorar, né? Sempre consegue. E como se dá esse tratamento? É estimulação? Ele é basicamente todo injetável, né? Tu vai fazer também depois um complemento via oral e tópico em casa, né? Que daí tu vai tomar um comprimido e passar uma solução. Tudo medicamento. Mas aqui na clínica é basicamente todo injetável. Ele é para estímulo de crescimento mesmo, para melhora de circulação, para poder vir, né, mais folículos. Nada de implante, fazer... estimular o couro cabeludo a crescer mais cabelos, né? Olha. É o estímulo do folículo que a gente diz, né? Claro. Então ele é todo injetável. Claro que tem várias fases, né? Por exemplo, daqui a pouco se tu vem a procurar para fazer um tratamento, o teu tratamento vai ser diferente do tratamento do outro. Perfeito. Porque depende, né, quais as condições. Mas dá um resultado bem eficaz se não estiver, né, numa calvície mais acentuada, assim. Acentuada quer dizer que já tá peladinha ali a cabeça, ali não tem mal o que fazer. Já tá lustroso, daí tu já vai lá pro médico. Aí só implante. E às vezes, assim, eu tenho aquele que tem uma área doadora que é mais na nuca, que consegue fazer um implante. Tem pessoas que às vezes não tem mais área doadora, porque geralmente eles tiram o folículo e o cabelo da nuca, né? Então tira ali e implanta em cima. Se às vezes tu não tem uma área doadora que já tá muito avançado, nem o implante daí já não resolve, né? Aí não tem o que fazer. Aí eu fico careca ou uso uma peruquinha. Meu Deus. Que horror. Aí, Gabriel, problema teu aí. E hoje em dia, assim, eu não tenho idade, sabe? Eu já atendi pacientes com 18 anos, com menos de 18, que os pais vieram assinar termo de consentimento para poder, se responsabilizar, enfim. E já atendi um paciente de 16 anos, assim. Bastante entrada, ou é entrada ou é no coquinho da cabeça que começa a dar uma falhadinha, né? Mas, assim, tratamento super resolutivo, né? Se em tempo... tem muitos resultados assim positivos, dá uma baita diferença e não é um tempo exagerado, sabe? Às vezes em menos de meio ano tu já tem um resultado bem eficaz. Num tempo curto, então, digamos assim. Olha, que bacana. E aí serve para quem é calvo, serve para mulheres, para homens que têm problema de muita queda, sabe? Mairana, todo esse tempo que tu tá aqui já, que tu estás aqui, né, nesse novo ambiente, faz o quê? Um ano? Em novembro fez um ano, né? Vai fazer 2 anos agora aqui, no Moinhos. A procura se deu tanto homem quanto mulher. O homem a gente já dialogou bastante. Mulheres, idade, mais novas... Olha, meia idade. Se a gente vai fazer aí um gráfico, geralmente é 30 mais. 30 mais. A grande maioria é 30 mais. Tem as pacientes mais jovens, assim, mas geralmente é aquela paciente que daí já tem, assim, como eu vou dizer, já tem em mente, né, que precisa se fazer um tratamento mais preventivo, então já começa-se, assim, fazer o tratamento preventivo. Mas geralmente depois dos 30, assim, que o pessoal começa a sentir o baque. O baque. Aí se olha no espelho, não tinha essas ruguinhas aqui, tá me incomodando. Ou a mulher vai lá, faz uma maquiagem, craquela embaixo do olho, não tô gostando. Daí eles procuram por alguma queixa, sabe? Por algo que não estão gostando. Claro. Mas antes disso, assim, é aquela pessoa que já tem, né, um certo conhecimento e vem fazer o tratamento mais preventivo mesmo. Certamente a mulher ela já se desperta bem mais rápido que sim, é que a gente é o universo, né, feminino. Universo mais feminino. Mas eu acho que, assim, a gente tá emparelhando, tem muitos homens se cuidando também, eu acho isso muito importante, porque eu penso que não adianta só as mulheres estarem bonitas e os homens, né, estarem desleixados. Pois aí que tá, tu achas que essa busca masculina por essa melhoria tanto visual, né, se deu também em função da mulher ter buscado bastante, e aí o homem se sente,
eu tenho que buscar também, porque né, a minha mulher, no caso, está... Né, eu acho que as mulheres, falando em uma forma casal, claro. assim, incentivam bastante. Os maridos, os noivos, os namorados, né, enfim. E eu acho que como os homens começaram a se cuidar, daí o fulano tá lá se cuidando, eu vi, ninguém chacoteou ele, aí eu vou ir também, sabe? Porque nos homens tem muito isso, assim, eu quando atendo, não posta, porque senão vão ficar me incomodando, vão né, me tirar lá. Claro. Daí, então, tem essas chacotas, assim, dos amigos. Mas a grande maioria, eu acho que viu que os homens começaram a se cuidar, e meu amigo lá já faz, então eu vou também, sabe? Claro. E eu acho que porque também se sentir bem, né? Ninguém quer envelhecer e chegar ao espelho e não gostar do que vê, né? Todo mundo quer envelhecer de uma forma saudável, né? Claro. Então, mais mais casais, o homem mais... o que procura aqui mais a clínica é o homem casado, o homem namorado, o homem com namorada, do que o homem solteiro? Geralmente. Claro, não posso dizer que na totalidade, mas geralmente são por a mulher indicar, ou a mulher achar que o homem também precisa, vou marcar pro meu marido. Ou aquele que já tá assim, se incomodando com algo, sabe? Daí viu que o amigo fez e vou lá fazer também. Sim, mas eu tenho pacientes homens assim muito fiéis, assim, que eu atendo há muito tempo, tanto para tratamento capilar, né? Que eu falei, tem um paciente que é desde 2018, que daí ele vai fazendo as manutenções, né? Para manter, né, o tratamento ativo e os resultados. E tenho pacientes de harmonização, que vem assim, certinho, fazer o botox lá a cada meio ano. Porque começa a aparecer as linhas e eles já não querem, sabe? Já não quer. E depois começa não para mais. Porque assim, dificilmente tu vai querer... retornar. Claro. Tu vai querer estar olhando ali, marcando a pele com linhas de expressão. Então, o resultado fica legal, sabe? Uma vez que tu faz, dificilmente tu fica sem, né? Tu sempre vai querer manter. Essa tendência que tu falaste dos globais, digamos assim, dos artistas, né, dos famosos, dessa busca por retirar toda essa parada aí que foi colocado. Os preenchedores, basicamente, né? Porque é tão dinâmico essa busca, esse mundo da estética, quanto da informática. Porque até para mim, tomei como surpresa isso, que as pessoas estão buscando agora para retirar toda aquela parada que antes era... E antes estamos falando de quantos anos atrás? Eu acho que 1 ano, 2 anos, 3 anos? Ou eu estou muito... Não, uns 2 anos, de uns 2 anos pra cá. É porque como a harmonização já se tem há muito tempo, né? Obviamente que agora, de 1 ano, 2 pra cá, se ficou muito mais, assim, forte. Em voga. Né? A mídia caindo em cima, os artistas começaram a fazer, né? Harmonização. Mas a gente viu muita coisa que não ficou legal, né? Por exemplo, lá o Marrone, acho que é Marrone, do Bruno Marrone, né? Que fez a harmonização, saiu na internet, ficou uma coisa muito exagerada, daí virou também chacota. Tem outras, né, artistas famosos, enfim, que fizeram e mudaram drasticamente, né? Aí que eu venho com o exagero de procedimentos, exagero na mão do profissional, sabe? Aquela aplicação padrão, que era o que tu estava falando agora. Padrão exagerado. O Wesley Safadão também foi que fez um negócio que ficou um absurdo, assim. Que ele não se gostou e ele ainda entrou depois pra querer reverter, né? Então, isso tudo vai criando uma identidade diferente da visual que a pessoa já tinha, né? E a pessoa, às vezes, não se acha naquele personagem. Que acaba tu cria outra pessoa. Então, com isso, assim, as pessoas foram tendo um pouco de receio. Por exemplo, eu atendo muita mulher, eu queria fazer um preenchimento labial, né? Eu acho bonito e tal, mas eu tenho medo de ficar com a boca de pato. Sim, que é o que muitas vezes acontece, né, com algumas pessoas. E daí preenche lá, fica com boca de pato. Então eu já explico, calma, né, não é por aí, tudo tem técnica, né? Às vezes tu tem que procurar realmente um profissional qualificado que saiba realmente o que tá fazendo, porque pode acontecer de ficar, né, estilo uma boca de pato. Mas o pessoal tem medo, então esse receio, assim, de não querer algo muito artificial. E por isso que todo mundo tá muito nessa vibe do natural. E aí o pessoal que lá atrás fez as coisas muito exageradas, começou a retirar. O exagerado, mas o normal, as pessoas continuam. Exato, esse aí é muito procurado. Mas o exagerado, o que sai fora do padrão do natural, assim, muita gente acabou removendo, tirando, né? Às vezes procedimentos até que não deram certo, né?
E com a graça de Deus, a gente tem, né, essa tecnologia, digamos assim, em mãos, que a gente consegue fazer uma reversão. Né? Consegue. Chega aqui... Não é todos os casos. Por exemplo, o ácido hialurônico, né, a gente consegue. Antigamente se usava o PMMA, que é algo que é permanente. Então esse aí, quem fez lá antigamente já não consegue. Fica com a vida inteira lá o ácido no rosto, né? Que é o preenchimento? Mas hoje em dia a gente tem produtos já, né, muito eficazes, né, tecnológicos, Sim. que a gente consegue fazer a remoção. Então, não ficou bom. Acontece isso. Outro Tu já pegou algum cliente, alguma cliente? Olheira bastante, assim, geralmente, que nem eu digo, é uma técnica teoricamente fácil, mas precisa de também, né, um certo conhecimento. Claro. E às vezes as pessoas não têm muita mão, vão lá, fazem, acaba ficando, né, uma saliência, fica aquele aspecto que parece que tá com bolsa embaixo do olho. Ah, perfeito. E não é o ideal. Então, Sim. às vezes a gente tem que remover para fazer algo, né, deixar o mais bom de novo. melhor possível. Exatamente. Acontece. Claro. Acontece. Mas não é o habitué, digamos assim, de vocês. Não, isso é eventualmente, né, esporadicamente. A Mairana atende toda a região? Olha, pode-se dizer que sim. Tem bastante gente de fora que eu atendo, que vem especificamente, eu vim por uma consulta para minha filha e eu já quero aproveitar o horário para fazer algo, sabe? Sim. Atendo pessoal de Augusto Pestana, Joia, tem uma paciente que vem de São Luís Gonzaga, Olha. tem outra que vem de mais longe, que é para lá de São Luís ainda, pacientes de Porto Alegre. Então, sempre que estão meio pela região, acabam tentando. Balneário Camboriú, já atendi pacientes também. E a Mairana, ela se desloca também? Olha, no início eu fazia, agora não mais, porque eu não consigo conciliar a agenda, né? Então, para mim não é viável, digamos, eu fechar um dia de atendimento na minha clínica para poder me deslocar, né? Tenho ideia de ir para Santa Catarina, né? Mas isso é uma ideia futura que a gente tem, assim, de repente morar para lá, enfim, mas isso não é para agora. Claro. Mas aí, nesses casos, eu acredito que eu iria ficar atendendo um pouco aqui, um pouco lá, né? Até que eu, né, me firmasse, digamos, só num lugar. Sim. Mas hoje, o único lugar que eu vou atender é em Juricaba, que eu tenho uma parceira, né, a Bruna, em Juricaba, e aí a gente faz tratamento específico de microvasos para secagem dos vasinhos, das varicoses nas pernas das mulheres. Então, eu vou uma vez por mês, né, uma vez a cada 2 meses atender lá. Mas é só, assim, não tenho... Essas varizes, do que se dá as varizes? Pode ser de inúmeras causas, né? Às vezes é genético, né? Vem da questão genética. Às vezes de ficar muito em pé, como também ficar muito sentado. Por exemplo, eu tô aqui cruzando a perna. Sim. Isso aqui é uma predisposição, às vezes, eu formar um vasinho, porque eu tô dificultando a circulação da perna de baixo. Perfeito. Né? Falta de circulação sanguínea, não tem muito retorno venoso. Às vezes por questões hormonais também, na gravidez, às vezes tem muitas mulheres que dizem, depois que eu tive meu neném lá, que fiquei grávida, me apareceu. E é em função da circulação, basicamente, né? Então... Atende muita gente aqui. Atendo. Também a gente consegue fazer a remoção, né? Claro que dos microvasos, aquele caso que já é variz, que é aquela veia bem dilatada e grossa, aí a gente manda por um cirurgião, e aí o pessoal tem que fazer cirurgia daí nesse caso. Sim. Mas, e agora é a melhor época, inclusive, para fazer tratamento de microvasos, porque a gente não tem exposição solar, começa a ficar friozinho, a gente precisa usar uma meia de compressão, que é para favorecer a Candle, isso aí, favorecer a circulação. Então agora é que começa a bombar os tratamentos dos microvasos. Verão não tem muito. Não, claro, e até é propício mais pelo frio. Sim, daí tu já tá, né, já é um clima mais fresquinho, mais frio. Tu vai botar meia, não vai sentir calor, né? Automaticamente já aquece, tu já faz um 2 em 1 ali, aquece e já trata a perna. Mairana, a gente conversou um pouco de tudo nesse tempo, a Mairana mãe, a Mairana esposa, profissional da área, enfermeira, mais alguma coisa, Mairana, que tu gostaria que a gente abordasse? Olha, não sei, como é meio a primeira vez, a gente fica meio, né, assim, meio perdido no que vai, mas eu acho que... Um recado para os nossos clientes, para os futuros clientes? Eu acho que assim, todo mundo hoje em dia merece cuidados, né, vou falar pro público que tá assistindo. Então eu acho que assim, a pessoa que se incomoda com alguma coisa, com alguma linha de expressão, que tá aí notando, né, um envelhecimento, vem procurar fazer uma avaliação. Hoje a gente atende, né, inúmeros pacientes, a gente faz uma avaliação, não tem, assim,
compromisso nenhum de fechar o tratamento, mas pelo menos a gente consegue avaliar, consegue identificar quais as queixas e fazer um protocolo bem personalizado, né? Então, a partir da avaliação, tu consegue ter uma ideia do que é as coisas, os tratamentos que tu precisa, né, fazer. E aí já abre um leque também para a pessoa começar, nossa, ó, não imaginei que era isso. Porque às vezes a pessoa acha que precisa fazer um tipo de tratamento, tu vem fazer a avaliação é outra coisa. A avaliação é gratuita, então quem quiser vir, pode vir tranquilo, que a Mairana vai estar aqui. Isso aí, agenda um horário e vem aí pra nós conversar, né? Eu tô numa gripe, peço desculpas, assim, eu até fiquei perdi um pouco da voz por causa da gripe. Eu sou o garoto suéter, sempre gosto de usar um suéter, mas junto com o suéter acabei trazendo uma gripe pra mim que tá descomunal. Faz 2 dias que eu tô assim, ó, numa gripe terrível. Peço desculpa, Mairana. Imagina, fazer um chazinho agora e tomar um... Fazer um chá, me recolher. Um antigripal. E o antigripal tá junto comigo, tá no carro. Um abraço para todos. Tô quase sem voz aqui, peço pra Mairana terminar. Obrigada, pessoal. Então, ficamos à disposição para quem quiser vir conhecer a clínica. Vai ser um prazer receber vocês. E obrigada também, Jandir, né, pela oportunidade, por ter vindo aqui no espaço. Tá sempre aberta as portas quando quiser voltar. Obrigado. Eu acho que a próxima vez que eu vim eu vou estar melhor da voz também e da gripe. Mairana, eu agradeço muito o espaço, agradeço a oportunidade, o aceite, primeiramente, de tu ter aceitado, né, estar aqui conosco, que não é fácil, tu não teve um tempo específico para se organizar, para esperar tu sair do trabalho, do atendimento, e já sentou aqui conosco aqui. Então, te agradeço imensamente, te peço desculpa e peço desculpa para os nossos seguidores aí por causa dessa voz. Mas isso é tudo ao vivo, não tem muita frescura, não tem roteiro. Esse é o nosso diferencial e por isso às vezes acontecem esses perrengues que são naturais, são do dia a dia. Sim, faz parte. Um abraço para todos, uma ótima semana, que consigamos ter de novo uma semana maravilhosa, muito proativa e que a gente, tudo aquilo que a gente almeja, a gente conquiste com sabedoria, com tranquilidade e muito amor no coração. E que a gente possa ter gratidão por os erros e os acertos. Um abraço para todos. Mairana, obrigada, até mais. Um abraço. Obrigadão. Fica com Deus. Obrigado, Gabriel. Boa semana. Tamo junto. Obrigada.